Olá, essa aqui é a banana. Ela tem 18 centímetros e tem a cabeça articulada, né, como todas da coleção. Ela tem um top, calça, super estilosa também com um cordãozinho. E essa mochilinha aqui, que eu achei maravilhosa, olha só. Tem as alcinhas também. Pode usar como porta-moedas, né, se você usar aqui como um chaveiro, aí pode colocar o chaveirinho aqui em cima para poder usar como porta-moedas também. E é útil, né, para a criança poder interagir, de abrir e colocar as pecinhas menores. Ela é cacheada e eu também deixo duas versões, né, porque tem coques aqui, para deixar os coques aqui em cima ou mais aqui embaixo. Aí eu mostro que eu fiz as duas versões. E aí você escolhe qual delas prefere. Vamos começar aqui pela calça. Assim, depois que a gente fizer a perna, a gente já emenda a calça junto, na mesma costura. Eu vou começar aqui deixando um fio, para que a gente possa fazer o arremate depois. E vou começar aqui com um nó corrediço. E agora 15 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou pular essa primeira correntinha. Na segunda, aqui, nessa parte de trás, essas argolinhas que tem aqui, ó, eu vou voltar fazendo 14 pontos baixos. Então, vou pegando aqui nessa argolinha, aqui, ó, assim até o final. Cheguei aqui no final, vou colocar assim todo mundo pro mesmo lado. Tira esse fio aqui, porque eu vou emendar ele aqui, ó, nesse primeiro ponto. Assim. Aqui eu já vou começar fazendo 6 pontos baixos em um momento. Vou fazer essa sequência por 2 vezes. Então, vou colocar aqui um marcador nesse último ponto. Assim eu consigo me situar, né? Saber onde é que eu tô na carreira. É sempre no último ponto. Então, já fiz aqui meu primeiro ponto baixo. Vou virar aqui a peça assim, ó, pra gente poder costurar pro lado certo. E vou continuar aqui nessa carreira. 2, 3, 4, 5, 6, e agora aqui um aumento. No mesmo lugar, o segundo ponto. Vou fazer essa repetição de novo aqui, 6 pontos baixos, um aumento até chegar aqui no marcador. Terminei a carreira, vou passar meu marcador aqui pra cima. Eu tenho aqui 16 pontos. Agora eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, né? Eu vou contornar esses 16 pontos que eu tenho aqui. Carreira 4 agora, eu vou fazer a sequência de 3 pontos baixos em um aumento. Já subi aqui meu marcador. Ó, agora eu vou começar uma nova carreira. 3 pontos baixos e um aumento. 2, 3, e agora aumenta. Eu vou fazer essa sequência aqui por 4 vezes. No final, vamos ter 20 pontos baixos. E aí, depois disso, eu vou contornar. Vou fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, contornando esses 20 pontos. Marcador para cima. Agora, eu vou aqui nessa próxima carreira, 4 pontos baixos em um momento. Eu vou fazer essa sequência também por 4 vezes. 2, 3, 4, e aqui um aumento. No final dessa carreira, vamos ter 24 pontos. E aí, depois eu vou fazer mais 2 carreiras aqui de ponto baixo sobre ponto baixo, né? Contornando esses 24 pontos. Fiz aqui as 2 carreiras. Aqui. Agora eu vou cortar aqui o fio. Pode puxar aqui. Tira esse marcador. Aqui eu vou fazer um arremate, que é um ponto falso, para poder diminuir essa distância aqui. Eu vou pular o próximo ponto. No segundo, eu vou passar a agulha aqui, ó, de cima para baixo, assim. E eu vou levar esse fio lá para trás. Agora, no último ponto aqui que eu costurei, vou passar a agulha aqui pelo meio. E vou levar o fio de novo lá para trás, assim. Puxa aqui essa parte. Pronto, ajustei, aí já diminuiu aqui, ó. Parece que é só mais um ponto. Aqui,
eu vou fechar também esse buraco que tem aqui, que é bem maior do que estava aqui embaixo. Eu vou passar aqui, ó, por dentro desse ponto, esse fio, e vou levar lá pra trás. Assim. Agora aqui, com uma agulha de tapeceiro, eu vou levar esse fio aqui por dentro, até mais ou menos o meio. Esse outro aqui também, para poder dar 2 nós. Aqui, mais ou menos no meio, porque essa parte vai ficar escondida. Aqui, ó, eu vou caminhando por dentro dessas alcinhas aqui que ficam mais pra cima aqui, ó. Passei por dentro aqui de 3. E eu tô mais ou menos aqui, ó, só que do lado de trás. Vou subir só mais um pouquinho e aí depois eu trago o fio que tava ali em cima. Pronto, deixo aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Aqui, eu já trouxe, os dois estão bem perto aqui um do outro. E agora aqui eu vou dar 2 nós. A calça é a parte mais difícil dessa peça. E nem é tão difícil assim, né? Vou dar 2 nós aqui. Cortar. É a parte mais diferente que a gente vai fazer. E então, ficou assim essa parte. Eu vou fazer 2 delas e depois a gente vai pros pés. Aqui pro pé, eu vou começar com um anel mágico. 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechei aqui o anel mágico. Agora eu vou colocar aqui o marcador nesse último ponto para poder marcar, que é o final da minha carreira. Vou começar aqui, ó, na segunda volta. Nesse próximo ponto aqui, aumento em cada um dos pontos. Vão ser 6 aumentos, no final vamos ter 12 pontos. Marcador para cima. Na carreira 3, eu vou fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento, por 6 vezes. Então, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo sozinho. E no próximo, um aumento. E aí, eu vou fazer aqui por 6 vezes até chegar no marcador. No final, vamos ter 18 pontos. Marcador para cima de novo, sempre no final, no último ponto. Vou fechar aqui esse anel porque tem um buraco aqui, ó. Só puxar bastante assim e fechou. Nessa carreira agora, eu tenho aqui 18 pontos, né? Eu vou contornar esses 18 pontos, mas pegando só na alça de trás. Assim, eu vou conseguir separar a sola da parte aqui onde começa o sapato. E aí, fazendo assim, pegando só na alcinha de trás, essa parte aqui ela vai ficar mais reta. E aí, vai dar esse efeito que a gente quer. Aqui, como já fica bem retinho, eu vou continuar aqui até o marcador. Terminei essa volta. Na próxima vão ser 18 pontos também, mas agora eu vou pegar o ponto normalmente. Aqui pelas 2 alcinhas, como a gente sempre faz. Vou contornar aqui fazendo o ponto baixo sobre o ponto baixo, né? Vou fazer os 18 pontos. Próxima carreira aqui, eu vou começar com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, 3 diminuições seguidas. Vou pegar aqui, ó, deixar bem apertadinho para que não fique em buracos. Fiz 1, 2 e 3. E agora eu vou terminar com mais 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5,
6. Vou puxar aqui um pouquinho. Agora eu vou trocar pra cor que eu vou fazer a pele dela. Vou deixar aqui só um pouquinho de fio. E aí eu vou usar essas duas alcinhas aqui, ó, pra poder passar a minha agulha. Aqui. Agora eu vou passar aqui pra dentro. E trocamos já aqui, ó, só puxar o marrom. Pronto. Já trocamos de fio. Nessa próxima carreira eu vou fazer 15 pontos baixíssimos, pegando só na alça de trás. Então, aqui, ó, nessa alcinha aqui de trás e ponto baixíssimo. Então, só na alça aqui de trás, ponto baixíssimo. Serão 15, né, até chegar ali o marcador. E aqui, pra gente finalizar essa troca, eu vou cortar esse fio marrom. E aqui eu posso dar 2 nós, né, o final do marrom com o começo dessa cor aqui que eu tô usando pra fazer a pele. Aqui, ó, 2 nós assim. E aí, já deixa aqui dentro, que já vai fazer parte do enchimento. Junto com aquele fio do anel mágico. Cheguei aqui no final, agora eu vou fazer 5 pontos baixos, vou começar essa próxima carreira com 5 pontos baixos, e eu vou pegar também só na alça de trás aqui desses pontos baixíssimos. Então, vou costurar aqui, ó, os 5 pontos assim. 1, 2, pra ficar mais fácil, usa esse ganchinho aqui da agulha pra poder virar aqui, ó, pra pegar. 3, 4, 5. Agora eu vou pular um ponto baixíssimo, e aí no próximo eu vou pegar aqui, ó. Aqui eu vou fazer agora 3 pontos baixos. 1 no próximo. 2 no próximo. 3. Vou pular mais um ponto, mais um baixíssimo aqui, e aí no próximo eu vou pegar. Agora, para finalizar, no próximo, eu encaixo aqui, vou pegar, aqui eu já vou fazer 5 pontos até ali o final, assim como a gente começou. Vou passar meu marcador para cima. Aqui, para que a sola fique bem retinha, assim como tem essa minha primeira perninha aqui, ó, a sola tá bem retinha aqui. Eu gosto de usar um botão aqui. Eu tenho esse botão aqui, ele tem 18 milímetros, então se for procurar no armarinho, tem que ser menor, né? Tem que ficar pra dentro dessas alcinhas aqui, ó. Então, 18 milímetros são o suficiente. Com 20, ele já cobre essa parte. E aí já dá errado, os pontos aqui vão ficar bem abertos. Mas, se você não tem esse botão, né, e fica um pouco caro de comprar, geralmente aqui eu acho por 60 centavos cada botão desse. Eu uso esse mesmo tamanho, mais ou menos, para poder recortar pecinhas de plástico, tampinhas de plástico. E essa aqui, que é de silicone. Ela é um pouquinho mais grossa. Mas eu corto bem mais ou menos, né? Coloco o botão assim e tento recortar mais ou menos em volta. E aí, o importante é que fique menor, né? Aqui. Assim eu consigo usar essas peças. E elas me ajudam a deixar a solinha um pouco mais durinha. Eu uso sempre um botão só preto e branco. Branco para as peças claras e o preto para as cores escuras. E aqui eu vou usar o botão preto. Assim fica bem mais fácil do que ficar recortando várias peças. Bom, próxima carreira. Vou começar com 5 pontos baixos. Agora pegando aqui o ponto normalmente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer uma diminuição aqui nesse meio. E vou até o marcador com 6 pontos baixos. Vou passar o marcador para cima. E agora eu vou fazer aqui 2 carreiras, contornando esses 12 pontos que a gente tem aqui. 2 carreiras de ponto baixo.
Aproveita e já coloca enchimento aqui para poder manter o seu botão, né, ou a sua peça de plástico bem firme ali embaixo. Para ele não ficar girando aqui dentro. Assim já vai ficar mais fácil para poder segurar também. Terminei as 2 carreiras. Nessa próxima, vou começar com 5 pontos baixos. Eu vou fazer 5 pontos baixos em um aumento. Vou fazer essa repetição por 2 vezes. 3, 4, 5, e aí nesse próximo ponto aqui, um aumento. No final, vamos ter 14 pontos. Tenho aqui os 14 pontos e agora eu vou contornar por 3 carreiras, fazendo aqui, ó, um ponto em cima do outro. Fazendo os 14 pontos baixos 3 vezes. Fiz aqui as 3 carreiras, agora eu vou puxar aqui um pouquinho, deixar um pouco de lado, vou voltar com a cor que eu fiz aqui embaixo. E aqui, ó, vou deixar um pouquinho de fio, nó corrediço. Aqui eu vou fazer um detalhe nessas alcinhas que sobraram aqui, ó, do pé. Assim como eu fiz aqui, e isso mantém a perninha aqui bem mais estável quando de pé. Então, vou pular aqui 2 correntinhas, assim não fica emenda em cima de emenda. Então, vou chegar só aqui pro canto e vou fazer 18 pontos baixos, do mesmo jeito. Dois, tem um aqui embaixo, ó. 3, 4, então eu vou fazendo até chegar ali no final. Cheguei aqui no final, foi o meu último, vou cortar esse fio. Pode puxar aqui. Aí eu vou pegar uma carreira aqui pra baixo, ó, e vou puxar esse fio aqui do nó corrediço aqui pra dentro. Assim. Esse fio, que tá aqui o último que a gente costurou, eu vou fazer assim como a gente fez ali na calça pra poder diminuir essa distância. Eu vou pular esse ponto. No segundo, vou pegar esse fio e trazer aqui pra trás. Agora, eu vou voltar aqui nesse último que eu costurei e vou passar a agulha aqui por dentro. Vou pegar esse mesmo fio e passar aqui dentro de novo. Eu tô simulando um ponto, né? Deixar como que seja igualzinho aos outros. Aí, esse fio aqui, eu vou encaixar nesse mesmo lugar aqui, ó. Vou passar a agulha aqui por dentro. E puxar o fio pra cá. Aí, eles estão juntos, 2 nós. Aqui eu posso cortar rente e levar o que sobrar, né? Esse buraquinho aqui, ó. Esse nozinho ficou ali pra dentro. Assim. Bom, eu terminei as minhas 3 carreiras na perna. Terminei a carreira 15 e é igualzinho nas 2 pernas. Só vai mudar agora nessa carreira 16. E é aí que a gente vai fazer a diferença entre a primeira e a segunda perninha. Essa aqui foi a minha primeira perna, e aí você tem que marcar que é a primeira. Nessa carreira 16, eu vou fazer agora 10 pontos. Na minha segunda perna, na carreira 16, eu vou fazer 5 pontos. A gente vai continuar aqui a partir da segunda perna. Eu cortei o fio das duas, ó. Eu fiz aqui os 10 pontos e cortei o fio. Fiz aqui os 5 pontos, puxei um pouquinho aqui, tá vendo? Mas tá cortado também. Só que eu não puxei tanto quanto esse aqui. Eu vou continuar a partir dessa perna aqui. Mas antes, vem a parte da calça. Fizemos aqui 14 pontos, que é exatamente a quantidade de pontos que tem aqui na perna. Eu vou passar aqui, ó, esse fio aqui pra dentro, porque vamos encaixar aqui a calça na perna. Nós vamos costurar perna e calça ao mesmo tempo, por isso que os dois têm 14 pontos. É pra ficar bem apertado assim mesmo. Agora eu vou mirar aqui, ó, emenda, onde tá aqui, e emenda, que tá aqui na calça. Eu vou girar.
Assim, eu mantenho as emendas para dentro da perna. E aí, ela não vai ficar visível. Essa parte aqui de cima e a parte de baixo. Ela vai ficar assim para dentro. Pronto, encaixei aqui na primeira perna. Agora, eu vou pra minha segunda e vou fazer a mesma coisa. Vou passar aqui, ó, esse meu fiozinho. E a minha perna. Vou manter aqui, ó, as emendas. Cadê que ficou lá do outro lado a emenda? É só girar aqui para ficarem alinhadas aqui. Pronto. Não precisa se preocupar em deixar completamente retinho, como eu deixei nessa primeira aqui. Principalmente nessa segunda, porque ela vai ser um pouquinho mais difícil de costurar agora. Então, eu não puxei tudo, porque aqui eu vou fazer a troca de cor pra gente poder usar o amarelo da calça. Então, eu vou usar a mesma troca que eu tô usando, porque eu tô achando bem fácil trocar assim. E aqui, ó, deixar um pouquinho do fio e vou puxar aqui. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Já vou puxar o fio da pele e já posso amarrar com esse aqui, com esse amarelo. Pronto. Essa parte aqui eu vou deixar aqui pra dentro, pra não atrapalhar. E agora sim começa a parte de juntar o corpo. Bom, tá escrito aí 14 pontos baixos e 2 aumentos. 14 pontos baixos porque temos 14 pontos aqui na perna, então vou circular toda essa perna. E esses 2 aumentos que tem aí, é um aumento para cada um dessa correntinha. E eu vou fazer isso 2 vezes porque são 2 pernas. Então, depois dessas 2 correntinhas, eu vou encaixar aqui, exatamente nesse lugar aqui, ó, onde eu marquei quando eu levei o meu fio lá pra trás, que foi onde eu terminei. Aqui, ó, eu fiz os 10 pontos até aqui, puxei o fio e só levei ele lá pra trás. Então, vai ser aqui que eu vou encaixar, pegando aqui, ó, nas alcinhas aqui da perna e depois da calça, na perna da calça, depois na perna mesmo. Tá vendo? Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Vou continuar assim. Pego na calça e pego na perna. Puxo meu segundo ponto baixo. Aqui, ó. Tá aqui. Terceiro. Pego na calça. E aqui dentro na perna. 4. Eu vou fazer assim pelos 14 pontos que a gente tem aqui, até chegar aqui desse outro lado. Fiz aqui, já dei a volta. Eu contei, realmente tem os 14 pontos, e aí você conta pra ver se você acabou pulando algum, principalmente nessa parte da emenda. Agora eu vou aqui para as minhas alcinhas. Vou organizar aqui, ó, estão bonitinhas desse lado. Vamos costurar desse lado aqui agora. Eu vou pegar aqui, nessa parte aqui de trás, né, tem uma alça em cima e tem uma alcinha embaixo na correntinha. Vou pegar a de baixo, que ela vai ficar virada para esse lado aqui, e aqui dentro eu vou fazer um aumento. Nessa alcinha aqui do lado, eu vou fazer outro aumento. 1, 2. Agora, vamos voltar aqui para a parte de costurar a calça junto com a perna. Vou subir um pouquinho aqui. Vou pegar meu primeiro ponto aqui da calça, junto com o meu próximo ponto da perna. Por isso que não precisava ficar muito rente, muito retinho, porque essa parte aqui, ela naturalmente já vai se encaixar, conforme a gente for pegando. Vou encaixar aqui na calça. E aí, eu acabo pegando aqui, ó, o próximo da perna também.
2. Um pouquinho da calça. Peguei a perna ali também. 3. E eu vou fazer isso aqui pelos 14 pontos. Aqui, eu tô chegando aqui no final já. Esse aqui, ó, que eu peguei a calça e a perna é o meu ponto 13. E aí, eu vou mais um aqui, ó, que ficou aqui embaixo. E é aquele que eu juntei para poder começar as correntinhas. Encaixei aqui na perna e aí agora eu vou naquelas alcinhas ali de cima da perna, as que eu emendei para começar o amarelo. Aqui. E aqui eu vou fazer o meu ponto 14. Agora eu cheguei aqui nessa parte das correntinhas. Eu tenho as duas correntinhas aqui já virada para mim. Vou pegar essa primeira e vou fazer aqui, ó, um aumento. Nessa próxima aqui, o outro aumento. Agora eu posso aqui puxar e colocar o meu marcador. Agora sim, o marcador vem pra cá, pra esse último ponto. Esse aqui vai ser o último ponto da carreira. Esse fiozinho aqui, ó, que ficou solto ali na perna, eu posso pegar emprestado mais um pouquinho desses fios aqui, ó, e passar aqui pelo meio, um só deles. Só pra poder dar um nozinho, pra ele não ficar solto ali naquela perna sozinho. Então, vou passar aqui, ó, sem apertar muito. Pronto. E vou encaixar dentro de alguma das pernas, o que estiver mais perto. Pronto. Temos aqui, então, 36 pontos. Né? Foram 14 em cada perna. 2 aumentos aqui na frente, 2 aumentos aqui atrás. E agora eu vou contornar por 3 carreiras esses 36 pontos. O mais importante de todos esses pontos é esse primeiro pontinho aqui, ó, que ficou bem apertadinho aqui nesse canto. Pronto. Então, agora eu vou contornar aqui os 36 pontos por 3 vezes e aí você já consegue ver essa parte, né, da calça se formando mesmo. Eu subi aqui as 3 carreiras e eu tenho 36 pontos, né, como eu já tinha dito antes. Então, conta pra ver se realmente tem os 36. Se não tiver, porque você pulou algum pontinho aqui, ó, entre as correntinhas. Mas não tem problema não, faz algum aumento em alguma dessas partes. Pode até ser aqui no finalzinho, o importante é que nesse final aqui tenha 36 pontos. Esse aumento não vai fazer diferença na peça. Próxima carreira, agora eu vou fazer a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e diminui. Assim, eu vou fazer essa sequência 6 vezes. Aí, no final, vamos ter 30 pontos. Terminei a minha sequência. Vou passar o marcador pra cima. Vou contornar aqui os 30 pontos, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, a última carreira dessa calça vão ser de 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer isso aqui por 6 vezes também. No final, vamos ter 24 pontos. 2, 3, e aí diminui aqui. Assim, terminei aqui essa carreira com 24 pontos. Agora eu vou cortar esse fio e a gente vai trocar de cor. Mas antes disso, né, agora eu vou trocar pra pele, eu vou fazer o braço. Assim, conforme a gente vai crescendo a peça, a gente já emenda o braço junto. E aí não precisa usar a agulha de tapeceiro. Então, eu vou deixar essa parte aqui reservada aqui no cantinho. Vou pegar aqui a cor que eu tô usando pra fazer a pele dela. E a gente vai começar aqui com um anel mágico e 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Vou fechar aqui. E agora, essa próxima carreira vão ser um ponto baixo e um aumento, por 3 vezes só. Então, vou fazer essa sequência aqui, ó. Um ponto baixo. Um aumento. Foi a primeira. Um ponto baixo. Um aumento. Foi a segunda. Um ponto baixo. Um aumento. Foi a terceira. Vou fechar aqui, ó, o meu anel mágico. Já vou virar aqui a peça e colocar aqui um marcadorzinho. Só para lembrar que esse aqui é o último ponto. Agora, nessa próxima carreira, eu vou contornar esses 9 pontos que eu tenho aqui. Então, vou fazer aqui 9 pontos só. Vou passar meu marcador aqui para cima. E nessa próxima carreira, eu vou começar com 2 pontos baixos aqui. 1, 2. Agora, uma diminuição. Vou pegar aqui essas alcinhas. Diminuir. Depois, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Termino com mais uma diminuição. Aqui, ó, bem em cima do marcador. Pronto, eu tenho aqui 7 pontos. Agora, eu vou deixar isso aqui de um jeito bem mais confortável para que eu possa costurar. Vou tirar esse marcador e vou colocar ele aqui, ó, assim, essa parte pra fora. Vou encaixar todos esses fios aqui, esses 2 fios, aqui pra dentro. Depois a gente puxa o marcador. Mas essa parte aqui do anel mágico, ela já vai ficar aqui dentro, não tem enchimento no braço. Eu vou subir agora 9 carreiras contornando esses 7 pontos. Então, só deixar esse marcador aqui mesmo. E aí, eu vou só fazendo aqui, ó, ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou girando esse bracinho aqui. Ele vai ficar assim, ó, desse tamanho, sem enchimento. Se quiser, pode colocar uma bolinha só aqui na mão. Na parte do braço, não precisa. Então, eu vou subir aqui as 9 carreiras para ficar desse mesmo tamanho. Bracinho terminado aqui as 9 carreiras, vou puxar aqui o fio e passar aqui, ó, por dentro desse próximo e levar ele lá pra dentro, aqui pra trás, só assim mesmo. Depois a gente vai conseguir arrematar esses 2 fios aqui. Então, agora, voltar aqui pra esse corpo, encaixar a agulha aqui, ó, nessa e nessa alcinha. Deixar o fio aqui para que depois eu possa amarrar. E puxar aqui. Aqui agora eu vou fazer 24 pontos baixíssimos. Aqui, ó. Assim como eu fiz ali, aqui, ó, pra esse pezinho, eu vou fazer aqui em cima. Vou fazer aqui agora só pontos baixíssimos. Vou puxar esse amarelo. E aqui eu já posso dar os 2 nós. Já para arrematar. Vai colocando enchimento nessas pernas, assim fica mais fácil para poder segurar. Ele vai ficar mais firme. Contornei aqui com os pontos baixíssimos. Agora eu vou fazer aqui 24 pontos baixos, normais, né? Só que pegando também aqui, ó, essa alça de trás. Exatamente como foi aqui no pé. Então, vou pegar aqui só essa alcinha aqui de trás e vou contornar também com esses 24 pontos. É mais fácil virar assim a agulha para que eu possa pegar essa alcinha sem dificuldade. Aqui, carreira terminada, eu vou subir agora mais 4, só que agora é pegando o ponto normalmente. Então, vou fazer mais 4 carreiras com esses 24 pontos. No total, serão 5. Só que essa primeira aqui foi só pegando na alça de trás, então teve uma pequena diferença para poder contar como 5. No total, serão 5 mesmo. Vou só contornar aqui agora pelas 4 que faltam. E colocar enchimento, que tá bem difícil já de poder segurar aqui.
Subi aqui as 4 carreiras e agora vamos colocar esses braços. Eu vou começar aqui com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou pegar um desses bracinhos aqui, não tem diferença entre eles, e eu vou encaixar a agulha aqui onde eu passei o fio lá pra trás. Assim. Agora eu vou fazer os 7 pontos no braço. Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e agora esse último aqui, que ele é mais frouxinho, é o 7º. Pronto. Agora eu vou voltar e fazer aqui no corpo, nessa parte da frente. Ó, prestando bastante atenção que esse ponto aqui eu já usei. Então, eu vou nesse aqui, do lado, ó. Encaixei aqui, aperta para que não fique buraco embaixo do braço. E nessa parte da frente eu vou trabalhar 13 pontos. 13 pontos baixos. Vou pegar aqui o braço, vou encaixar aqui, ó, naquele mesmo lugar onde eu levei o fio lá para trás. Deixar bem apertadinho aqui e agora eu vou fazer os 7 pontos que tem no braço. Fiz esse aqui bem apertadinho para não deixar buraco. Já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por último aqui, 7. Vou voltar aqui no corpo, bem apertadinho aqui, e eu vou terminar com 6 pontos. Pronto. Eu tenho aqui 38 pontos agora, né? Porque incluímos os 2 braços. Esses bracinhos aqui, ó, esses fios, eles vão ficar pra dentro, como já estão aqui. E aqui eu vou fazer 2 nós pra gente poder arrematar. Não vou puxar muito, senão vai ficar deformado, né? Vai ficar repuxado o braço. Então, assim, agora encaixa aqui. Agora vamos começar a fazer os ombros aqui, a diminuir, para poder fazer o ombro e depois o pescoço. E eu já vou começar essa carreira com uma diminuição. Agora, 3 pontos baixos e uma diminuição por 7 vezes. Então, vou encaixar aqui, ó. 1, 2, 3 e diminui. Pronto. Eu vou continuar essa sequência, trabalhando aqui, ó, só nessa parte de fora, né? Aqui, assim. Nesse contorno aqui. Que são os pontos que a gente tem para trabalhar mesmo. E aí, no final disso aqui, vamos ter 30 pontos. Terminei aqui as 7 sequências, né? E agora eu vou fazer um ponto baixo bem acima aqui do marcador, para poder finalizar essa carreira. Sobe o marcador. E agora eu vou de novo, 3 pontos baixos e uma diminuição, mas agora eu vou fazer só por 6 vezes. 1, 2, 3. Diminui. Eu vou fazer essa sequência até chegar no marcador também. Terminamos essa carreira aqui com 24 pontos. A próxima eu vou começar aqui com um ponto baixo, uma diminuição. Agora eu vou fazer a sequência aqui de 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição.
isso aqui por 5 vezes. E aí, quando chegar aqui no final, bem em cima do marcador, vou colocar um ponto baixo. No final dessa carreira, vamos ter 18 pontos. Tá ficando assim, já tem formato bonitinho. A última carreira aqui agora, antes da gente começar o pescoço, um ponto baixo e uma diminuição. E aí, no final, vamos ter 12 pontos. Um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou fazer isso aqui por 6 vezes, né? Contornando isso aqui que falta. Repara que eu tô colocando enchimento, né? Para que a peça fique bem firme. E aí, depois eu vou crescer aqui 7 carreiras contornando esses 12 pontos. Vai ser um pescoço bem comprido mesmo, que é para poder segurar e sustentar todo o peso do cabelo, né? Que a gente vai ter uma cabeça grande, então tem que sustentar para que a gente não precise colocar isopor ou cola, arame aqui dentro. Vou fechar essa parte aqui, né? Eu vou fechar aqui com 6 diminuições agora. Tinha esquecido dessa parte, até tirei o marcador. Eu coloquei bastante enchimento aqui, mas ainda não é o suficiente. Eu vou fechar aqui por 4 diminuições, já fiz 2, e aí depois eu consigo colocar enchimento antes de terminar todas as 6. E aí, nesse pequeno buraquinho aqui, que eu vou encaixar mais enchimento. Eu coloquei mais aqui, e agora eu vou terminar com as outras 2 diminuições que faltam. Uma. 2. Cortei o fio, puxei da agulha. Agora eu vou fechar aqui com a agulha de tapeceiro pelos próximos 5 pontos aqui, pegando na alcinha de cima. Eu tenho 6 pontos, mas pelos próximos 5 eu vou pegar aqui, ó, só nessa alcinha aqui em cima. 1, 2. E aí, nesse último aqui, eu vou passar aqui, ó, por dentro desses 2. Aqui. Agora é só segurar aqui em cima e puxar o resto. Assim. Vou passar a agulha aqui pelo meio. Bem no meio aqui do anel. E vou sair aqui na parte de trás. Ó, puxei aqui. Assim. Deixa bem fechadinho. E aqui já pode cortar de novo o fio. E o corpinho tá pronto. Vou fazer aqui agora a blusa. Vou deixar o suficiente aqui para depois eu poder amarrar. E eu vou começar aqui com um nó corrediço e 29 correntinhas. Agora eu vou pular essa primeira correntinha na segunda, pegando aqui atrás. Essa parte aqui a gente já viu como faz, né? Eu vou voltar fazendo 28 pontos baixos. Assim. Cheguei aqui no final, agora eu vou deixar todo mundo assim pra frente, ó, e vou encaixar nesse último ponto aqui. Agora eu vou contornar esses 28 pontos por 4 carreiras. Vou colocar o marcador aqui no final. Aqui, ó, nesse último pontinho. Assim. E agora eu vou só fazer ponto baixo sobre ponto baixo até ter aqui as 4 carreiras. Então, são mais 3, né? 4 no total, contando com essa primeira que já fizemos aqui. Eu terminei aqui as 4 carreiras da blusa. Já tirei aqui o fio da agulha, né? Eu cortei e coloquei em outra agulha aqui. E agora eu vou arrematar esse fio, né? Eu vou pular esse próximo ponto. No segundo aqui, com a agulha de baixo pra cima, eu vou passar o fio ali pra cima. Agora eu vou voltar no ponto aqui que eu tava e vou passar esse fio ali pra trás. Aqui eu posso puxar, ó, por essa alcinha aqui, opa, assim, pra ajustar pra que todos esses pontinhos aqui fiquem do mesmo tamanho. Desse jeito. Agora, aqui nessa parte de trás, vou tirar esse marcador aqui, eu vou levar esse fio aqui pra cima, ó, para ele poder encontrar com esse outro aqui, quando a gente fizer o arremate aqui em cima. Pronto, vou deixar ele aqui esperando um pouquinho. Continuando aqui com a mesma cor, vou deixar aqui no começo para poder arrematar. Um nó corrediço. E aqui, eu vou começar aqui nesse pontinho aqui. Assim a gente já consegue diminuir essa distância aqui, né?
Ignora esse fio, daqui a pouco a gente arremata ele, junto com aquele outro que ficou sobrando ali atrás. E aí eu vou encaixar aqui, nesse último. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Eu vou fazer assim até conseguir chegar aqui no canto, para que a gente possa fazer a alcinha do top. Eu vou passar isso por 6 pontos. Fiz aqui 1. Dá pra contar, ó, porque eles ficam deitadinhos. 1, 2, 3, uma correntinha. 4, uma correntinha. 5, uma correntinha. 6. Aqui eu já vou subir 7 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pular 6 pontos que tem aqui na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, aqui eu vou encaixar. Vou fazer aqui um ponto baixo. E agora eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos nessa alcinha aqui. Então, é só girar aqui, ó. E voltar pegando aqui essa alcinha aqui. E ponto baixíssimo. Na próxima, ponto baixíssimo. Assim, ó. Cheguei aqui na última. Eu vou, de novo, aqui, ó, por essa parte que tá embaixo do braço. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vou recomeçar. Correntinha. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Correntinha. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Vou passar por toda essa parte aqui que tá embaixo do braço, né, os 6 pontos. Correntinha. Próximo ponto, aqui, um baixíssimo. Agora, eu tenho que passar aqui pro outro lado, ó, lembrando que tem uma alcinha aqui na frente, tá vendo? Então, eu só vou aqui, ó, passar pra esse outro lado aqui e fazer baixíssimo, uma correntinha. 1, 2, correntinha. 3 baixíssimos, correntinha. 4 baixíssimos, correntinha. 5 baixíssimos, correntinha aqui. 6 pontos baixíssimos. Agora, de novo, as 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou encaixar aqui desse outro lado, né? Pulando os 6 pontos que tem aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu vou encaixar no 7º. Vou fazer aqui um ponto baixo, assim. Agora, eu vou girar aqui para poder pegar nas minhas correntinhas. Vou pegar aqui, ó, e fazer ponto baixíssimo em cada uma das correntinhas. Ponto baixíssimo. Até chegar aqui no final, só falta mais uma. Pronto, terminei a alcinha. Vou voltar aqui para essa parte de baixo do braço. Vou fazer aqui, ó, ponto baixíssimo, assim que eu terminar, e de novo volta para aquela sequência de correntinha, no próximo ponto, ponto baixíssimo, correntinha, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Cheguei aqui naquela alcinha, o que que eu faço? Só pula por ela, né? Só não contar essa alcinha aqui. Então, eu vou chegar no próximo ponto aqui e baixíssimo. E correntinha, ponto baixíssimo,
correntinha, ponto baixíssimo e cheguei no final. Aqui agora eu vou cortar o meu fio. E aqui a gente vai arrematar. Pode puxar aqui. Aqui primeiro vou virar aqui ao avesso, assim fica mais fácil. Eu tenho que diminuir esse buraco que tem aqui e arrematar todos esses 4 fios que a gente tem. Bom, esses daqui, eles vão ficar juntos e esses dois aqui também. Eu coloquei esse fio na agulha aqui para eu poder diminuir essa distância e eu só vou passar, ó, aqui por dentro, assim como se fosse uma costura mesmo. Tá vendo que aqui já diminuiu? Assim. Agora eu vou encontrar com esse fio aqui, ó, passando aqui por dentro dessas alcinhas. Aí eu vou caminhando até chegar mais ou menos pertinho para poder dar um nó. Lembrando que essa aqui é a parte de trás, então vai ficar bem escondidinho esse nó. Dei um nó aqui, vou fazer mais um. Pronto, já pode cortar esse aqui. Agora, esses dois aqui de cima, eu vou trazer esse que tá aqui, ó, lá pra trás, pra poder ficar junto com esse aqui. Ó, só passar aqui. Aqui eu já posso dar 2 nós mesmo, porque, na verdade, aquele ponto ali, ele começou com um nó corrediço. Então, assim, ele já fica arrematado. Vou cortar aqui rente, assim. Vira os nós, eles ficam pra parte de dentro, ó. Essa parte aqui ficou arrematada, essa parte aqui de baixo também. E temos um top com alcinha. Agora eu vou encaixar aqui, então, braço pra cima. Passa um bracinho, passa o outro bracinho aqui. Pra ficar bonitinha. Arrumar suas alcinhas aqui assim. Cadê? É, esse lado também. Desse lado aqui. Ela ficou assim de top. Agora vamos pra cabeça. Eu comecei aqui a cabeça. É um trabalho repetitivo, mas é muito fácil de fazer. Eu subi aqui até 5 pontos baixos em um aumento, mas comecei com 8 pontos baixos e não com 6, como já. A gente começa aqui com 8 pontos baixos no anel. Na segunda carreira, 8 aumentos, depois 1 ponto baixo e 1 aumento, 2 pontos baixos e 1 aumento, 3, 4 e 5. Bem simples. Lembrando de dividir quando for par, no 2 e no 4. Então, no começo da carreira eu coloco um pontinho e no final eu faço o outro. Quando eu cheguei aqui na carreira com 4, eu começo com 2 pontos e no final da carreira eu boto os outros 2. Tá tudo escrito aqui do lado. Depois disso, eu vou subir aqui 14 carreiras contornando esses pontos. E agora, na hora de fechar, é exatamente a mesma coisa, só que com diminuições. Então, essa parte aqui é melhor pausar ou fazer um print para que possa costurar ela com mais calma. Agora, na hora de diminuir, eu vou começar também de 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 e diminui. A gente vai fazer assim até chegar em 1 ponto baixo e uma diminuição, exatamente do mesmo jeito que a gente fez nessa parte aqui. Vou fazer aqui 5, depois na carreira aqui tem 4 pontos baixos e uma diminuição, eu vou colocar 2 aqui no meio, deixar 2 pro final, 3 pontos baixos e uma diminuição normalmente, e na carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição, começa com 1 ponto, depois termina com outro. Aí eu vou parar na carreira de 1 ponto baixo e uma diminuição para colocar enchimento. Depois disso, a gente vai subir aqui 6 carreiras, contornando os 16 pontos que vão sobrar aqui nessa parte.
Só que antes da gente começar a fechar a cabeça, tem que colocar os olhos. Eu sempre gosto de deixar marcado desde o começo que eu vou fazendo a peça. No caso aqui, meu marcador ele estava muito curtinho, ó. Ele acabou puxando essa parte aqui. Mas para poder lembrar que é a partir aqui, ó, da primeira carreira, né, de ponto baixo sobre ponto baixo, que a gente vai contar para poder colocar os olhos. Como é uma cabeça completamente redonda, então não tem parte da frente ou parte de trás. Você pode colocar onde você quiser. Eu vou só chegar um pouquinho para cá para não ficar bem em cima do marcador. E eu vou começar a contar aqui as minhas carreiras. Eu vou colocar entre a 7 e a 8. Então aqui, ó, eu terminei nessa carreira, a partir daqui já é a primeira. Então, eu vou contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Então, a partir daqui, já fica entre a 7 e a 8, né? A 7 tá aqui embaixo, a 8 tá aqui em cima. Eu abri aqui muito devagar essa parte. Recomendo até que faça com uma agulha, porque eu já perdi trabalho assim. Essa parte aqui, mesmo de fora da tesoura, ela corta o fio. Então, se você encaixar com muita força, pode acabar rasgando a linha. E aí, vai ter que desmanchar até esse ponto, emendar o fio de novo e recomeçar. Então, abri aqui e eu vou colocar olhinhos de 12 milímetros. Eu tô usando esses olhinhos aqui, que eles são achatados. Tá vendo aqui na frente? E aí, eu vou encaixar aqui, ó. Opa. Nessa parte aqui. Agora, eu vou encaixar aqui o olho. Eu vou contar a partir da carreira aqui, né? Como eu falei. A primeira carreira, a partir dessas 5 pontos baixos, um aumento. Entre a 7 e a 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui é a 7 e a 8. Já tem buraquinho aqui, porque eu já tava fazendo os testes antes. De onde que ficaria melhor encaixar. E aí, eu coloquei esse primeiro bem mais pra cá. Porque eu quero que fique visível aqui 9 pontos. Entre um olho e outro. Então, tem que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Só que o meu olho, ele ocupa espaço de 1 ponto. Depois que eu encaixei aqui, que eu reparei. Então eu vou contar esse ponto que estava aqui e mais um pontinho que vai ficar ali guardado. Eu acho que é mais ou menos aqui. Aí eu vou encaixar, antes de colocar as travas, eu vou parar para contar ali na frente para ver se tem os 9. Aqui. Esse aqui tá tão pequenininho que eu nem vou contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse aqui já tá maior, já dá pra contar. Eu preciso de 9 porque o meu nariz, ele vai ficar bem no meio. Assim, bem centralizado aqui. Né? Então, é mais fácil que tenha um número ímpar aqui, para que os narizes fiquem bem certinhos, todos eles padronizados, caso você queira fazer várias bonequinhas desse mesmo jeito, com 3 espacinhos. Caso esteja achando muito difícil ou por algum motivo não tá dando para encaixar 9 pontos aqui, tá ficando com 10, tá ficando com 8, bom, deixa a mesma quantidade de um lado e de outro e faz o seu nariz aqui independente da quantidade. Obviamente que ele vai ficar um pouco maior do que eu tô propondo, né, do que os 3 pontos, mas ainda assim vai dar para fazer. Então, vou continuar aqui a sequência de diminuição de 5 pontos baixos e uma diminuição. Terminei de fechar aqui a cabeça, aí eu subi aqui as 6 carreiras, já cortei o fio e aqui eu posso puxar e eu vou levar esse fio aqui pra dentro. Essa parte aqui, ela nem precisa de arremate, porque vai ficar realmente pra dentro da cabeça. Vou colocar esse fio aqui. E agora a gente vai virar esse pescocinho aqui pra dentro. Eu vou virar aqui com o dedo mesmo, porque eu já tentei virar com a agulha. E aí ela quebra nessa parte aqui. Então, aqui, ó, com o dedo mesmo já vai.
E aí já fica num formato mais redondinho. Sobre o enchimento, é necessário colocar para que ela tome formato, porque ela fica bem mais achatada aqui em cima, né? Só que não pode ser tanto enchimento a ponto de esticar os pontos. Eu não posso ter buraquinhos aqui, senão vai ficar feio, vai dar para ver o enchimento e não é isso que a gente quer. Então, se for necessário, você ainda coloca mais para ter formato. E se tiver rasgando, né, abrindo assim os pontos, você tira um pouquinho e aperta, que aí vai fechar esses buraquinhos. Então, aqui agora vamos para as orelhas. Eu vou deixar fio aqui e vou começar com um anel mágico. 6 pontos aqui dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu já vou cortar. É só isso, a orelha mesmo. Já dá até pra começar aqui a outra. Vou puxar aqui, ó. Vou começar anel mágico e 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou cortar aqui o fio. Aqui, ó, eu vou puxar esse fio aqui que eu tava costurando. Vou fechar o anel mágico. E esse fio aqui, ó, que eu acabei de puxar do anel mágico, eu vou passar nesse primeiro ponto aqui. Então, vou passar a minha agulha aqui, ó, por dentro. E pegar esse fio aqui, ó, de fechar o anel mágico. Assim, eu consigo ter um fio em cima e outro fio embaixo. Opa! Passei. Aqui, ó, um em cima e outro embaixo. Essa é a orelhinha. Vou fazer de novo pra cá. Aqui, ó. Puxa o fio que fecha o anel mágico. Só puxar aqui. Vou segurar aqui, ó, e puxar pra ele poder fechar. E aí, esse mesmo fio eu vou passar por dentro desse primeiro ponto que tem aqui. Então, vou segurar aqui. E levar esse fio aqui, ó, lá pra trás, assim. Pronto. Então, temos aqui, ó, fecha mais o anel pra não ficar esse buraquinho aqui da orelha, ó. Só puxar. Aqui, ó, contando a partir dos olhos, 7 pontos, entre o 7 e o 8º. Assim como foi aqui nos olhinhos também, né? Então, aqui, ó, 1 ponto. Esse primeiro aqui quase nem conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei aqui no 7, eu vou encaixar aqui, ó, bem no meio. E aí, eu vou passar aqui pra cima, ó. Por esse pontinho que tem aqui em cima. Vou posicionar a minha orelha aqui desse jeito. E aí, eu vou pegar esse fio que tem aqui embaixo. Vou passar aqui, ó, pra sair aqui nesse buraco. Vou encaixar minha agulha nesse buraco de novo, mas eu vou sair, ó, um aqui pra cima. Aqui, ó, pra poder puxar o fio de cima. E aí, eu encaixo aqui, ó. Tá vendo? Eles entram por buracos aqui, ó, por pontinhos que estão separados, mas saem no mesmo buraquinho. Agora aqui, só 2 nós. Bem fácil. E vou cortar. Então, aqui, ó. 1, 2. Pronto. Vou empurrar esse pequeno nozinho ali pra dentro. E aí, temos a orelhinha aqui. Tá bem orelhuda ainda. Mas, quando a gente colocar o cabelo, vai dar pra ver uma pontinha de orelha. Por isso que é importante que ela fique orelhudinha agora nesse começo. Então, vou fazer a mesma coisa, só que pro outro lado. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí, eu vou encaixar aqui. Aqui na frente. Posiciono a minha orelha assim. E vou puxar aqui o fio de baixo. Agora, eu vou aqui, ó, pra cima da cabeça, tá vendo? Assim como foi esse outro aqui, ó. Encaixo aqui no meio e um pontinho aqui pra cima. Aí, eu vou puxar o fio que tá em cima. Pronto.
Aqui eles entram por buracos separados, mas saem no mesmo buraquinho. Então, agora 2 nós também. 1, 2. Vou cortar aqui rente e empurrar esse nozinho ali pra dentro. E temos orelhinha. Agora, o nariz. Eu peguei aqui um fio pra gente poder começar o nariz. Eu já coloquei aqui na agulha, eu vou começar daqui de baixo para o arremate ficar aqui embaixo do pescoço. E aqui, eu falei que precisavam de 9 pontos. Aí ficam 3 desse lado, 3 desse outro e o narizinho com 3. Essa bonequinha aqui, eu queria que o nariz fosse um pouquinho maior. Eu vou fazer ele com 4. Então, eu vou começar a separar a mesma quantidade de pontos, de um lado pro outro. Ele vai ficar nessa carreira aqui embaixo, ó, bem abaixo dos olhinhos. Então, você mira aí onde que fica o meio, para poder encaixar o seu nariz, fazendo com 3 ou 4 pontos. Não recomendo com 5, senão esse nariz vai ficar muito grande, e com 2 ele vai ficar muito pequenininho. Então, eu sempre faço com 3 ou com 4. E aí, para ficar mais fácil ainda de você poder contar, ó, eu vou botar aqui, vou segurar bem aqui abaixo, né, nessa carreira, esse primeiro ponto. E vou fazer a mesma coisa para esse ponto aqui, ó, bem abaixo, esse primeiro ponto. E aí, eu vou contando um de cada lado. Aqui, ó. Vou pegar mais um aqui, mais um desse lado, mais um desse, mais um desse aqui. Sobraram exatamente os 4 que eu quero. Aí, eu vou encaixar aqui. Deixar fio suficiente para que eu possa amarrar depois. E agora, eu vou pular aqui os meus 4 pontos que eu tava planejando. 1, 2, 3, 4. Vou passar aqui e sair nesse mesmo buraco. Eu vou passar esse fio aqui por 4 vezes. Então, aqui, ó. Esse foi o primeiro, bem no meio. Agora, eu vou fazer de novo aqui, ó. Passar aqui. Mas agora, eu vou tentar deixar esse fio mais aqui pra baixo, assim, ó. Pronto, ficou bem embaixo daquele primeiro. Vou passar pela terceira vez, mas agora deixando ele aqui pra cima. Assim, ó. Pronto. E a quarta é exatamente no meio, para poder cobrir aquele primeiro. E assim vai dar mais volume. Só que esse quarto aqui, né, esse quarto fio que eu tô passando, agora eu vou direto aqui para esse começo, pra gente poder arrematar ele depois. Não precisa voltar pra cá. Pronto. Passei aqui, agora deixa eu organizar ele bem aqui no meio. Assim, pronto. Temos aqui um nariz bem arrumadinho. Vou fazer aqui os 2 nós. Opa, 1. Agora o segundo. Pronto. Pode cortar aqui. E aí, eu vou empurrar aqui com a tesoura esse nozinho ali pra dentro. Agora, vamos bordar aqui o rostinho. Eu vou começar com esse branco, e assim eu consigo dar o brilho dos olhos e já sinto que faz toda a diferença. Vou passar aqui por uma agulha grande, assim eu consigo passar de um lado pro outro, com a mesma agulha, né? Se fosse com a pequenininha, você teria que achatar assim, para poder chegar de um lado pro outro. Então, vou começar todos eles aqui embaixo, para que aqueles nozinhos encaixem aqui embaixo. E eu vou tentar pegar o mais rente possível aqui do olho, porque eu sei que a trava atrapalha um pouco. Aqui, pegando só por 2 pontos. Então, vou tentar chegar aqui, ó. Nesse ponto aqui embaixo. Mas eu acho que eu tô pegando dentro... aqui. Encaixei. Vou deixar aqui o suficiente para eu poder amarrar depois. Aí, eu vou pular aqui 2 carreiras, né? Vou entrar aqui em cima, assim. E vou sair lá do outro lado. Eu não consigo encaixar aqui direto, mas eu vou deixar um pontinho aqui bem perto. Aqui, ó. Só puxar aqui. E esse branquinho do olho já dá a carinha mais fofa. Vou encaixar aqui, ó, em cima. Passando aqui pelos 2 pontos. Daqui de baixo eu já vou direto pra cá.
Tá cheio de enchimento. Vem enchimento junto, depois a gente tira. E aqui eu vou dar 2 nós com esse fio. Vou empurrar esse nozinho aqui pra dentro. E agora o preto. Vou começar aqui de baixo. Aqui eu vou pular só um pontinho. Vou fazer aqui nessa lateral aqui, ó. Na carreira aqui, onde o olhinho termina, aqui em cima, um pontinho depois desse brilhinho branco. E aqui eu vou até o comecinho aqui do olho. Daqui eu já passo pro outro lado. Pra esse começo aqui do olho. E saiu aqui, ó, num pontinho aqui na lateral. Aí já vem pra cá. Sempre acabo pegando muito mais fio do que precisa. Aqui, ó. Nessa parte eu posso puxar um pouquinho mais, que é pra ficar mais curvado essa parte do olho. Aqui. Então, eu posso puxar aqui esse começo e esse finalzinho. Assim. E aqui, vou amarrar. O último passo desse bordado são as sobrancelhas. Então, vou encaixar aqui o fio que eu vou usar para a mesma cor do cabelo. E aqui eu vou mirar, né, o comecinho aqui do olho e o final. Geralmente eles têm 3 pontos e eu vou usar então esses 3 pontos que tem aqui. Essa aqui é a primeira carreira. Então, vou contar que essa aqui é a segunda. Aí eu já consigo encaixar aqui embaixo, ó. Eu vou usar esses 3 pontos, mas eu não vou colocar nessa mesma direção aqui, senão ela vai ficar reta. Eu quero uma sobrancelha assim, curvadinha, né, na diagonal. Então, eu vou encaixar num pontinho aqui em cima, ó. Daqui, eu já vou lá pro outro lado. Pegar aqui os 3 pontos, 1, 2 carreiras, e vou sair em cima, ver se tá aqui, ó, reto. Se você sentir dificuldade nessa parte, faz uma sobrancelha de cada vez. Vou sair aqui embaixo. E até saiu aqui da agulha. Saí aqui embaixo, daqui eu já vou lá para aquele pontinho que eu comecei aqui. Aqui eu posso dar 2 nós. 1, 2. Empurra aqui. Pronto. E terminamos o bordado aqui dessa cabeça. Agora vamos pro cabelo. Vou começar aqui o cabelo. Essa base aqui, ela é bem parecida com a da cabeça, mas eu comecei com 7 pontos. Então, vou fazer 7 pontos no anel, depois 7 aumentos, 1 ponto baixo e 1 aumento por 7 vezes, 2 pontos baixos e 1 aumento por 7 vezes, e por último, 3 pontos baixos e 1 aumento. E aí, temos aqui 35 pontos. Vamos fazer 35 fios. Então, depois que você terminar essa base aqui, né, tira um print para poder fazer essa parte com bem mais calma. E então, vamos começar aqui os fios. Eu vou subir
16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou pular essa primeira correntinha aqui. Na segunda, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, eu vou fazer meio ponto alto por todos esses fios aqui, até chegar ali no final. Para esse cabelo, nós vamos intercalar. Vamos fazer um fio pequeno e um fio grande. O pequeno tem 16 correntinhas. O grande vão começar com 31. Então, eu vou terminar esse pequeno aqui. Cheguei aqui no final desse fio pequeno. E aqui no próximo ponto, que tem aqui da base, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, eu já vou subir aqui 31 correntinhas. Então, eu vou intercalando um fio pequeno e um fio grande. Então, pula essa primeira correntinha, na segunda aqui, ó, ponto baixo. E agora, eu vou voltar fazendo meio ponto alto ali até o final. E aí, depois, quando chegar ali no final, vai ser a mesma coisa. No próximo ponto que tem ali da base, né? Ponto baixo. E aí, eu já vou subir de novo as 16 correntinhas para fazer outro fio pequeno. Eu vou intercalando assim, até ter aqui 6 fios grandes, né? Como esse aqui que eu tô fazendo agora. Porque eu preciso que tenham 6 fios grandes assim, aqui, desse lado. 6 fios grandes desse outro, e para separar, mesmo intercalando, quando eu terminar aqui os 6 fios, eu vou fazer 3 fios pequenininhos, juntos. Vou fazer um, depois quando eu descer eu subo mais 16, depois subo mais 16, e aí sim eu já volto para fazer de novo aquela sequência de fios grandes e pequenos. Pronto, fiz essa metade aqui do cabelo, e aí colocando aqui, eu tenho os 6 fios grandes. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu terminei o sexto agora. E aí, nesse meio aqui, eu vou fazer 3 fios pequenos seguidos. Então, vou subir aqui as 16 correntinhas. 1, 2, volta fazendo do mesmo jeito. E aí, quando chegar ali embaixo, eu vou voltar fazendo de novo mais 2 desses aqui pequenos. Então, vão ser 3 seguidos, assim. E aí, depois disso, né, eu volto a fazer essa sequência aqui. Né? Vou fazer 3 pequenininhos aqui. Depois, já começo com um grande, com 31 correntinhas. E aí, eu vou intercalando um grande, um pequeno. Depois, aqui, um grande de novo, um pequeno. Até terem 6 fios grandes, também desse lado aqui. Depois disso, a gente volta para poder fazer a franja aqui na frente. Eu terminei aqui também os 6 fios desse lado, né? Então, dá pra contar aqui, ó, aqueles 3 seguidos pequenininhos aqui. E aí, eu tenho que contar 6 fios grandões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminei com um pequenininho, assim como a gente fez desse lado aqui. Agora, sobrou nessa parte da frente a franja. Eu vou encaixar aqui, ó, no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, como a gente já estava fazendo antes, e agora vou subir também 31 correntinhas. Subi aqui as 31, agora eu vou voltar do mesmo jeito. Pula essa primeira, aqui eu vou fazer um ponto baixo, só que nesse fio aqui da lateral, dessas duas laterais, né, vão ter um fio aqui desse jeito, e nessa lateral aqui também, vão ser com cacho. Então, aqui agora eu vou fazer um aumento em meio ponto alto. Vou fazer 2 meio ponto altos aqui no mesmo ponto. Então, um no mesmo lugar, o outro. Aí, eu vou fazer a sequência de um aumento e um ponto sozinho. Eu fiz ali o aumento e agora aqui o ponto sozinho. E no próximo, um aumento. E depois um ponto sozinho. Eu tô fazendo tudo em meio ponto alto, como a gente tava fazendo com os outros fios. Então, eu vou continuar fazendo assim até chegar ali no final. E já dá pra reparar que tá virando aqui, ó,
Tá cacheando? Eu terminei aqui, ó. Agora é só virar pra ajudar, né, a cachear. E aí formou aqui o cachinho. Então, agora eu vou descer aqui pra fazer no ponto de base um ponto baixo. E agora aqui nessa parte da franja serão 6 fios do mesmo jeito. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, mas começando com 19 correntinhas. Então, vou subir aqui 19 correntinhas. 2, 3, 4. Fiz aqui as 19. Vou pular um, vou fazer aqui um ponto baixo. E agora a mesma sequência que a gente fez nesse cacho grandão aqui. Vou começar com um aumento. E depois um meio ponto alto sozinho. Depois um aumento. E um meio ponto alto sozinho. Então, vou fazer essa sequência aqui até chegar no final, né? Toda essa franja vai ser de cacho, na verdade o cabelo dela é cacheado. E eu vou terminar com um outro grande aqui. Então, vai ser aqui, ó. No começo dessa franja, um cacho grandão com 31. 6 cachos menores, começando com 19 correntinhas. E por último, a gente termina fazendo um cacho grande desse aqui, com 31 também. Terminei aquele último cacho, cortei o fio. Agora eu vou passar ele aqui pra trás. E aqui eu vou fazer um nozinho junto com esse aqui do anel mágico. Como ele vai ficar pra parte de baixo, e eu vou colar, não vai dar pra ver esse nó, mesmo que ele seja tão grandão assim. Aqui eu vou cortar só pra tirar esse excesso de fio. E o cabelo já tá pronto pra gente poder colar ali na cabeça. Essa aqui é a mochilinha. E essa base aqui eu começo exatamente como da cabeça, até com 8 pontos baixos aqui. Começo com 8 pontos no anel, depois 8 aumentos, um ponto baixo e um aumento por 8 vezes, depois 2 pontos baixos e um aumento por 8 vezes também. Depois disso, subo aqui, ó, 10 carreiras, contornando esses 32 pontos. Então, pausa aí, ou tira um print para poder fazer com calma. Agora aqui eu já vou começar a parte onde eu vou passar um cordão, para poder deixar a mochila no formato aqui, ó, que vai ser assim, formatinho mesmo de bolsinha. Então, nessa carreira agora eu vou começar aqui com uma correntinha, eu vou pular um ponto de base, e aqui eu vou fazer um ponto. Uma correntinha, pula um ponto de base, e agora 2 pontos baixos. 1, 2. Uma correntinha, pula um ponto de base, agora 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Uma correntinha, pula um ponto, mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha, pula um ponto, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha, pula um ponto, mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha, pula um ponto e termino aqui com 2 pontos baixos. 2. Vou passar meu marcador aqui pra cima. Nessa próxima carreira eu vou contornar os 32 pontos, inclusive pegando nesse onde eu pulei, onde eu fiz só uma correntinha. Então, aqui eu já começo com aquela correntinha, eu vou encaixar a minha agulha nesse buraco que tem aqui, pra poder fazer aqui, ó, um ponto baixo. E em cima do ponto baixo eu vou fazer outro. Toda vez que tiver o buraco, eu passo minha agulha aqui por dentro, assim, e vou deixar esse buraquinho um pouquinho mais largo. Eu vou só contornar, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo nessa carreira. Eu terminei aqui essa carreira, agora eu vou cortar aqui o fio e a gente vai começar a parte de cima, a parte de fechar a bolsinha.
Pode puxar esse fio aqui. E agora essa base de cima vai ser exatamente como essa base aqui de baixo. Eu vou começar aqui com o anel e 8 pontos, depois 8 aumentos, um ponto baixo em um aumento e depois 2 pontos baixos em um aumento. No final vamos ter também os 32 pontos. Então, terminei aqui aquela base que foi exatamente como essa aqui do começo. E agora eu vou prender aqui essa parte da bolsa assim. Então, aqui eu vou passar primeiro esse fio aqui pra trás, só pra me facilitar na hora de costurar. E aí eu vou encaixar aqui, ó, nesse começo, aqui, nesse primeiro ponto, no próximo ponto, né? E nesse primeiro pontinho aqui da bolsa, que foi o último que eu fiz. Aqui eu vou puxar assim e fazer um ponto baixíssimo. Aí eu vou fazer de novo. Encaixa nessa parte de cima, encaixa ali na mochila. 2, encaixa aqui, encaixa na mochila. 3. Agora eu vou só nessa parte de cima, fazendo pontos baixíssimos. Eu vou até chegar mais ou menos ali no meio. Eu acho que aqui, mais ou menos o meio. E agora eu vou subir 7 correntinhas, que é para dar aqui o tamanho de passar o meu botão. 3, 4, 5, 6, 7. E aí você mede o seu botão. Na verdade, eu nem vou usar botão, eu vou usar essas continhas aqui. Então, mede aí o tamanho do seu botão ou das contas que você quer usar, né, das miçangas, para poder ver se vai dar para passar. Talvez você tenha que fazer menos correntinhas, ou se for um botão, né, uma miçanga muito grandinha, tipo uma bolinha, talvez tenha que fazer mais correntinhas aqui nessa parte. Agora eu vou voltar aqui, ó, com pontos baixíssimos também, até chegar aqui com 3 pontos antes aqui, ó. Aqui, ó, até aqui tem ponto baixíssimo, né? Eu podia ter deixado o marcador para poder lembrar. Deixa eu encaixar ele de volta. Esse aqui foi o meu último ponto. Eu vou fazendo baixíssimos aqui até chegar em 3 pontos antes. Então, esse aqui é 1, 2, 3. Eu vou fazer baixíssimos até aqui, para que eu possa prender esses últimos 3 aqui também, assim como eu fiz no começo. Então, vou caminhando aqui nessa parte, até chegar ali, né, nesse finalzinho. Agora, aqui eu vou encaixar aqui, e aqui eu vou contar também os 3 pontos, né? Tem 1, 2, 3, mas como eu tô nesse canto aqui, então vou ter que pegar nesse último ponto, né? Eu fiz aqui 1, 2, 3, então vou pegar no 3. Eu tô contando agora de trás pra frente. Eu fiz aqui, ó, 3. Agora eu vou encaixar na bolsa, encaixar na mochila. Faço 2, encaixo na bolsa, na parte aqui de cima, né? E agora aqui, opa. Esse aqui vai ser um pouquinho mais difícil. Pronto. Peguei aqui. Fiz um. Posso cortar o fio. Puxa. Agora eu vou passar ele aqui pra dentro. Vou encaixar minha agulha aqui. Pra poder puxar ele aqui pra dentro, ó. Eu vou passar por dentro de um ponto aqui do próximo pontinho, assim vai ficar bem direitinho. Aí, aqui, ó. E aí eu já consigo fazer 2 nós com os fios que já estão aqui, ó. Esse aqui foi o final da mochila. Com esse aqui, eu vou até chegar esse finalzinho da mochila, aqui pra cima, só pra que ele fique um pouquinho mais perto dessa abinha aqui. Agora eu vou fazer 2 nós, e como vai ficar o nozinho pelo lado de dentro, e é da mesma cor, ele vai quase sumir aqui. Amarrei, cortei aqui, né? Amarrei e cortei. Pronto. Esse anel mágico,
Quando tem um fiozinho só aqui, ó, eu vou abrir. Aqui dentro tem outros 5 fios menores. Aí eu vou separar aqui, ó, deixar 2 para um canto e 3 para o outro. Assim. Com uma agulha mais fininha, fica bem mais fácil. Aqui eu vou passar ele por dentro de uma alcinha, só para poder separar esses fios. Porque se eu der 2 nós aqui e acabar puxando, o nozinho vai também. Fiz aqui, ó, 1, 2 nós. E aqui eu vou cortar rente também. Então, tá tudo arrematado aqui já. Bom, para essa parte aqui da frente, né, esse cordãozinho que vai passar aqui, eu vou usar uma cor diferente, um amarelo um pouquinho mais clarinho. E aqui eu fiz 40 correntinhas. É só isso. E aqui eu vou encaixar essa continha. Eu encontrei aqui, ó, por R$ 4,90. E são 10 gramas, tem bastante, eu tô usando pra tudo. Aí eu vou separar 5, porque eu vou usar 2 aqui para esse cordão e mais 3 para ser o meu botão. Eu vou encaixar os 3 juntos e aí eles vão virar um botãozinho para eu poder fechar essa mochila. Para poder encaixar essas contas, né, qualquer uma que você tenha aí, primeiro escolhe uma agulha que a continha passe por ela, né? Principalmente esse fundo aqui tem que passar. Depois disso é só encaixar a agulha e aí pronto, já encaixamos aqui. E aí, agora eu preciso fazer um nozinho, opa, pra ficar seguro, né? Pra essa continha não ir embora. Então, vou fazer um nozinho aqui, bem rente, porque depois eu vou cortar o restante desse fio. Aqui, ó, bem rente assim. Vou ver se ela passa. Bom, ainda tá passando, então vou fazer um segundo nó. Aqui, ó, bem rente. Agora ela não passa mais, não. E aí, eu vou fazer a mesma coisa para esse lado. Já vi que são 2 nós, então já vou fazer direto aqui, ó. 1, e deixa bem pertinho. E já faço aqui o segundo. Aí, ela não passa mais, não. Agora, vou deixar aqui na frente assim, esses fios, para eu poder cortar, para não ficar tão comprido assim, né? Nem precisa. Aqui eu não vou cortar rente, vou deixar só um pouquinho passando aqui, ó. E esse aqui vai ser o meu cordãozinho que eu vou passar pra cá. Eu quero que eles saiam nesse aqui, nesse buraquinho aqui central. Então, eu vou deixar uma ponta aqui e eu vou usar essa outra para poder passar. Eu vou deixar esse fiozinho aqui na frente e agora eu vou caminhando aqui, ó. Vou intercalando. Eu passei aqui para trás, agora nesse buraquinho aqui eu vou passar essa bolinha aqui para frente e aí depois eu vou fazendo assim, ó, para frente, aqui para trás. Para frente, para trás, para frente, para trás e aí eu vou sair aqui para frente, exatamente nesse mesmo buraco aqui, para poder juntar com esse. Eu passei aqui esse cordãozinho. Agora aqui, ó, se a gente apertar, ele já começa a fazer o formato. Essa lateral aqui, ela vai juntar assim, essa outra aqui também. E aí a bolsinha fica assim, ó, um formatinho super fofo. E essa parte vai fechar aqui na frente. Então, aqui é a hora de colocar esse botão aí. Aqui, ó, eu vou escolher uma parte bem no meio. Escolhi esse ponto aqui. Aí, eu passei o meu fio aqui. Você faz assim também, independente se estiver fazendo com botão ou com miçanga. E aqui eu vou passar as minhas continhas. Eu vou usar 3. Repasso elas aqui. Assim. Vou pular aqui a distância só de 1. Tá vendo?
entrou aqui e vai sair aqui do lado. E aí, eu vou lá pra trás com esse fio. Ó. Vai ficar assim, ó. Fingir que vai ser esse aqui vai ser um botão. Vou deixar bem apertado. Vou arrumar. Pra que essa pontinha fique assim, bem no meio aqui. Pronto, assim. Aí, aqui, eu vou alargar um pouquinho e virar. Que é pra eu poder conseguir fazer esse nó aqui, ó. Eu quero ele bem apertado, que é pra não soltar esse botão, já que a gente vai ficar abrindo e fechando essa mochilinha, porque ela pode servir como um porta-moedas, até pra um chaveiro. Então, fiz aqui os 2 nós, cortei. Agora, eu vou virar do lado certo. E pronto, agora eu posso arrumar ela de novo. Pronto, puxei aqui. Deixa assim. E aí, eu passo aqui as minhas continhas, né? O meu botão. Bom, mas para ser uma mochila, precisamos de alças. Então, vamos começar aqui com o fio aqui o suficiente para que depois eu consiga amarrar. Um nó corrediço e 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou virar aqui na minha mochilinha e escolher aonde que eu quero colocar. Eu vou usar essa parte aqui como um guia. Então, eu vou usar essa fileira aqui e depois essa fileira aqui do lado. Aqui eu vou pegar bem embaixo, depois das minhas 13 correntinhas, para poder fazer um ponto baixo. Pronto, fiz um ponto baixo. Agora, eu vou voltar em cada uma das minhas correntinhas aqui, fazendo ponto baixo. Cheguei aqui em cima, cortei o fio e agora eu vou recomeçar. Pegar esse fio aqui de novo, deixar o suficiente aqui para que eu possa amarrar no começo e 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui, na mesma fileira onde eu coloquei essa alcinha aqui, eu preciso encaixar a outra. Então, vou encaixar aqui. Peraí. Desse jeito, faço um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo aqui. Agora, eu vou voltar por cada uma dessas correntinhas aqui e vou fazer um ponto baixo. Pronto, cheguei aqui no final. Vou cortar o fio e agora a gente vai colocar aqui essas alcinhas na parte de cima. Aqui, ó, mantém elas retas pra frente. Na mesma fileira aqui onde eu coloquei embaixo, o ponto baixo, eu vou só pegar aqui só um pouquinho mais em cima e aí eu vou passar aqui, ó, esse fio para um lado e esse aqui pro outro. Aqui atrás, esses fios vão se encontrar e eu faço 2 nós. É muito simples de colocar essas alças. Tanto é que eu fiz as duas juntas aqui, né, com vocês. Então, encaixei aqui, agora a mesma coisa. Coloco elas pra frente, pro lado certo. Vou mirar aqui na mesma carreira onde eu coloquei o meu ponto baixo aqui. E agora, na mesma fileira onde eu fiz aqui, esse primeiro, pra ela ficar bem retinha. Então, foi aqui. Vou passar esse ponto pra cá, esse outro ponto aqui. Aqui eu faço os 2 nós também, e aí eu vou cortar os 2. 1, 2.
temos alça, mas falta aquela parte de segurar a mochila aqui em cima, né? Então, vou começar aqui com um nó corrediço e 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu venho nessa parte aqui, eu vou colocar bem aqui nesse meio. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Para poder prender essa minha alça aqui. Agora eu vou voltar por cada pontinho aqui dessa alcinha, por cada correntinha, eu vou fazer pontos baixíssimos, porque essa parte geralmente é mais fininha do que a alça, né? Então, eu vou deixar só baixíssimo em cada uma dessas correntinhas. Pronto, aqui eu já vou cortar o meu fio também. Pode puxar. E eu vou encaixar aqui, né? Mirar onde foi mais ou menos que eu fiz. E passar um fio aqui para um lado. Dar uma distância e o fio aqui pro outro. Desse outro lado aqui, eu vou ter que fazer os 2 nós para poder arrematar. 1, 2. Eu achei um acessório maravilhoso para boneca, né? O tamanho é muito bom, é proporcional. E também serve como porta-moeda, então poderia ser um chaveirinho. Aqui você coloca nessa parte aqui mesmo o chaveiro e pode vender como porta-moedas. Então, já aqui já são 2 em 1. Olha só a mochilinha. E segura aqui. Ai, gente, apaixonei nessa parte. Agora nós vamos prender a cabeça aqui, nesse corpinho. Eu vou usar uma agulha grande porque eu vou passar, né, de um lado pro outro aqui da cabeça e eu acho bem mais fácil com uma agulha grande, senão eu teria que apertar aqui, assim como a gente fez o bordado aqui da frente. Vou usar a mesma cor que eu usei pra pele e eu vou começar aqui em cima. Vou encaixar aqui e sair aqui nesse meio. Aqui, ó. Aqui pra baixo. Antes da gente colocar, vou deixar fio aqui o suficiente para poder amarrar. Antes da gente começar a prender, eu queria pensar se a gente vai colocar algum acessório, porque depois de colocar a cabeça, vai ficar bem mais difícil. E aí eu queria colocar um cordãozinho nela. Na mesma loja onde eu achei essas miçangas aqui, tem essas correntinhas que vende por metro. Aí eu comprei 1 metro, que vai dar para fazer bastante cordão. E abri com alicate esse tamaninho aqui. Abri uma argolinha e fechei e nem dá pra ver aqui exatamente onde que foi a emenda, foi bem fácil. E aí custou acho que R$4,90 ou R$3,90, 1 metro. E eu peguei a mais fininha que tinha pra poder fazer cordãozinho. Então, aí eu só vou encaixar aqui, assim. E agora sim eu vou prender a cabeça, porque eu já encaixei toda a roupa, acessório. Agora eu vou passar aqui pelo pescoço. Vou passar daqui pra lá. Vou voltar. Mas só que agora ficou desse lado aqui. Então, eu tô entrando aqui por um lado, por esse lado, e eu queria voltar pelo outro. Então, eu vou passar essa agulha lá pro outro lado de novo. Pronto. Para que eu possa subir, tá vendo? Aqui. Entrou por esse lado e agora vai voltar pelo outro. E aí, eu vou passar aqui pelo meio e vou sair aqui na lateralzinha aqui do anel mágico. Tá vendo essa distância aqui? Pronto. Aqui agora eu vou rosquear essa cabeça. Vou encaixar assim. Pronto. Aqui eu vou segurar esses fios que eu deixei sobrando aqui. E vou segurar minha cabeça assim, ó. Deixar o corpo flutuando aqui. E vou começar a puxar. Porque tá bem frouxo o fio.
quando o meu corpinho começar a levantar, como tá acontecendo aqui, ó, eu sei que já chegou. Então, deixa eu puxar esse cordãozinho aqui pra poder ajustar. Deixa eu ver se tá bem firme. Tem que ter um pouquinho de pescoço, senão vai ficar esquisito. E aí, aqui em cima eu vou fazer os 2 nós. E é importante que não fique apertado, porque senão vai deformar a cabeça. Se você apertar demais, vai afundar aqui. E a gente não quer isso. Eu só queria que essa cabeça não saísse, mesmo que a criança puxasse muito. Então, eu vou prender aqui, sem apertar, pra não afundar. E aí, eu vou fazer o segundo. Segundo, você pode apertar mais, porque ele não desce. E aqui eu vou cortar. Eu vou colocar o cabelo por cima, e aí vai cobrir esse nozinho. Por isso que eu já tô prendendo a cabeça aqui agora. Agora sim o cabelo. Já até peguei todos os meus alfinetes aqui, porque eu vou precisar de bastante. Aqui. Eu vou separar aqueles cachos grandões, que eles são bem mais fáceis de identificar. Eles estão aqui, ó. Esses grandões aqui. Aí, depois deles, tem um pequenininho aqui de 16. Esses aqui vão ficar na frente da orelha. Então, eu já consigo encaixar eles assim. Né? Para eu poder me guiar, tem que ter um primeiro passo. Aqui, para eu saber se ela vai ficar assim, ó, mais textuda ou menos, eu vou encaixar aqui um alfinete bem nesse meio e bem aqui no meio do anel mágico. E vou deixar aqui. Assim, ele não vai ficar correndo. Aqui. E agora sim, eu vou pegar um e vou encaixar aqui. Esse meu primeiro fio. E esse outro aqui na frente dessa orelhinha. Pronto. Agora vamos para a parte de trás, que é a parte onde tem bem mais volume. Lembra que aqui a gente começou intercalando, né? Tem um grande e tem um pequeno. Esse grande eu vou deixar aqui pra cima. O pequeno, eu venho e encaixo ele aqui, ó. Assim. Com o alfinete. Não dá pra sair colando, porque se a gente fizer daqui pra lá, vai começar a ficar tortinho. Quando chegar aqui, vai ficar com um buracão aqui em cima. E aí o cabelo já vai ter encostado aqui. Então, um grande vai pra cima, aí o pequeno eu encaixo aqui assim. Aí põe o alfinete. O grande pra cima e o pequeno aqui pra baixo. Bom, eu fiz 3 aqui. E aí, como eu acabei de falar, né? Pra eu não fazer todos eles, ele vai começar a ficar torto. Tá vendo que aqui tá bem retinho? É isso que a gente quer. Eu vou lá pro outro lado. Aqui eu vou deixar o grandão pra cima. Tá vendo que eu tô acompanhando aqui? Esse aqui era o próximo mesmo. Aí eu vou pegar esse aqui e vou encaixar aqui atrás da orelha. Não se preocupe com esse buraco. Quando a gente for realmente fechar, colar, né? Ele vai fechar, vai ficar assim bonitinho. Um grande pra cima, um pequeno aqui pra baixo. Aí. E então, um grande aqui pra cima, um pequeno aqui pra baixo. Tá vendo? Eu já coloquei 3. Exatamente a quantidade que tinha lá do outro lado. E, ó, tá bem retinho aqui também. Então, a gente vai fazendo assim bem devagar, que é pra poder dar certo. Vou colocar aqui o quarto. Vem? E aí, eu vou colocar o quarto desse lado também. Então, um grande pra cima e um fiozinho aqui pra esse lado. O grandão aqui pra cima, o pequeno aqui pra trás. Então, já tem 5 desse lado aqui. Um grande aqui pra cima, pequeno aqui pra baixo. 5 de cada lado. Deixa um grande ali pra cima e vai ter exatamente um grande ali pra trás. Aqueles 3 que a gente fez juntinho estão aqui. Eles vão cobrir essa parte aqui bem do meio. 5 para um canto, 5 para o outro, e esses 3, olha só como fecha direitinho. Aí eu vou encaixar aqui um alfinete, assim. Essa parte aqui, você já pode começar a colar.
Eu só queria explicar como é que vai acontecer o penteado dessa boneca. Não sei se deu pra reparar muito bem no começo, né, na foto, mas ela tem 2 coques. Você pode colocar o coque aqui em cima, então começa a girar esses fios aqui em cima. Vou até prender aqui com um alfinete para mostrar como é que ela vai ficar. Por isso que eu gosto sempre de usar alfinetes, porque assim você já consegue perceber como é que vai ser, né, o desenho dela, como é que vai ser o penteado, antes mesmo de começar a colar. Então, tem aqui um coque aqui em cima, e aí poderia ter o outro coque desse outro lado aqui. Pode soltar. Pronto. Aqui eu vou começar a enrolar eles assim. Vou prender aqui com o alfinete também. Pode prender. Prendi. E aí tem aqui, esse aqui ficou bem mais frouxinho, né? 2 coques. E essa parte aqui é a parte da franja. Então, pode ser assim, coques pro alto. Mas a minha primeira versão eram coques bem aqui atrás, né? Tá um penteado bem moderninho, mas aí você escolhe do jeito que quiser. Essas franjinhas daqui a pouco a gente vai organizar e vai colocar assim, ó, tem 6 franjinhas aqui. Aí eu vou tentar deixar 3 para cada lado, ou então 4 para um lado, 2 para o outro. Queria que mantivesse o cacho, porque ela é encaracolada, né? Ela é cacheadinha. Então, ela pode ficar assim. Adorei desse jeito. Ou a gente pode descer um pouquinho esses cachos para deixar mais aqui para baixo, ó. Só trazer aqui assim, e aí eu começo a enrolar aqui embaixo. Essa parte aqui você vai tem que ter paciência para poder colar. E aí eu vou prender aqui com o alfinete, pra gente ver como é que fica o caixinho aqui embaixo. Então, traz aqui pra baixo e enrola aqui. Pronto. Eu acho que eu vou fazer uma de cada, porque eu adorei daquele jeito aqui em cima. Oh, ficou toda descabelada. Então, ela ficaria assim com os coques aqui pra trás, aqui embaixo. E aí, você decide onde que você quer colocar na hora de colar. Só que antes desses coques, a gente vai prender essa parte aqui. Então, eu vou prender tudo isso aqui e depois a gente faz os coques. Gente, ela ficou assim. Eu resolvi fazer essa aqui com os coques bem aqui em cima. Deixei 2 caixinhos sem colar. Assim, eles ficam soltinhos aqui na frente do rosto, se quiser. E agora, o toque que eu acho que faz diferença também é colocar um pouquinho de cor aqui bem acima do nariz e nessas bochechas. Eu não resisti e acabei fazendo os coques também embaixo, né? E queria mostrar para que vocês pudessem decidir qual que ficou melhor. Essa aqui tem cordão e a outra tem brinquinhos. Aqui. Essa aqui tem brincos e eu fiz com o coque aqui pra baixo. Nessa aqui eu usei o fio amigurumi pro cabelo e aí ele ficou mais durinho, ficou um pouquinho maior. Essa aqui eu usei o fio Bella pro cabelo. Esse aqui é um pouquinho mais claro. Aqui como ficou essa parte de trás. Esse aqui ainda tá um pouquinho molhado, então ainda deixei 2 alfinetinhos aqui. Mas eu gostei mais desse jeito aqui, com os coques pra cima. Acho que essa aqui é a minha preferida, hein? Então, vou deixar aqui de lado. Vou colocar aqui
a mochilinha para ela poder carregar. E fecha aqui. Pronto. Assim. E é isso.